Capixabas, pessoal que segue aí no Telegram, o BTC_Capixabas, onde passa alguns sinais meus. Isso aqui não é dica de investimento, estou apenas fazendo uma análise para as minhas decisões em cima das minhas criptomoedas, dos meus patrimônios. Vamos ver aqui, eu sempre coloco essa Cruzen Capixabas, né, que tem a separação da MA7, média de 7 dias, que seria essa linha vermelha, MA14, a cinza, e MA21, a verde. A gente vê desde o início ali, fim de setembro, início de outubro, o Bitcoin quase nunca, uma, duas vezes, fechou abaixo da MA7. E chegou a tocar na MA14, mas não fechou abaixo da MA7 entre MA14, por exemplo. Só tocou na MA14 e voltou na MA7 para fechar acima da MA7. Na MA21 nem passou perto, então ainda considero esses aqui como suporte, tanto a MA7 quanto a MA14 seriam suportes fortes. E por que a gente está chegando no momento que a gente tem que ter mais atenção? Bom, a gente está batendo ali a alta histórica, né? Mas, apesar de encarar isso como resistência, muita gente está falando que pode ter uma queda livre, enfim, falando que está em FOMO. Bom, primeiro, a gente tem que sempre diferenciar o Bitcoin do mercado de ações. Né? O mercado de ações já estava com as pessoas jurídicas e as pessoas físicas estão entrando. As formiguinhas, as sardinhas estão entrando. O Bitcoin é o oposto disso, né? Ele estava com as pessoas físicas, com moedinha de videogame, moedinha de jogo, e agora as pessoas jurídicas, as grandes empresas estão entrando, as baleias estão entrando. Então isso aí já traz uma diferença enorme. Além do heavy, né? A cada 4 anos ocorre uma redução de quanto o minerador vai receber em Bitcoin. Ou seja, a cada 4 anos reduz a quantidade de Bitcoins entrando no mercado. E tem uma limitação de 21 milhões. São várias, imensas diferenças entre o Bitcoin e mercado de ações e qualquer outra coisa. Então, as pessoas que entendem sobre Bitcoin devem tratar diferente do mercado de ações. Então, a gente vê aqui, eu vi gente falando de FOMO, não é? Isso aqui é caminhar natural pós-halving, né? Todo pós-halving ele rompe a alta histórica. E é por isso que coloco só analisando esse gráfico, tudo está tendendo para o crescimento, para alta. Analisando a história, todo pós-halving Bitcoin sobe até romper o topo histórico anterior e cria um novo topo histórico. Mas também tem um pequeno detalhe histórico. A maioria das vezes, entre a Black Friday, uma semana antes do Natal, tem uma queda. Parece uma coisa boba, mas só que é uma coincidência de fato. Foi só em 2017 que isso não ocorreu. Mas não seria uma grande queda ao meu ver. Por quê? Eu uso aqui embaixo também o Capixabas Meyer Múltiplo, que aqui nessa linha tracejada é um alerta de risco de queda que eu coloquei, porque nessa linha amarela aqui é o 2.4 do Meyer Múltiplo. E o que seria esse 2.4 do Meyer Múltiplo? Aqui bateu o 2.4, correto? Pego daqui e veja a sequência que se deu. Olha a queda que foi tendo. Ok? Bateu 2.4, veio com uma queda. Só nessa queda aqui, ó, já foi 31% de queda. Mas ali só bateu o 2.4, não chegou a romper mais forte o 2.4 não. Vamos ver onde é que bate mais forte o 2.4. Aqui, ó, rompeu forte o 2.4. Você pega aqui, ó, 67%, 69%. Numa paulada só, 45% de queda a gente teve aqui. Um grande rompimento ali do 2.4. Aí teve essa alta aí, quase 830%, mas olha o que vem em seguida, uma queda de 68%, uma queda de 54%, as grandes correções a gente vê isso, ó, aqui também, ó, 2013, a queda de elevador, essa aqui foi 77% a queda, 77%. Então, uma característica aí de quando tem as grandes quedas, ocorreu esse rompimento do 2.4 e ocorreu de forma bem forte esse rompimento. E é o que a gente está longe ainda. A gente está longe desse rompimento do 2.4. Então, por isso que ainda não vejo nenhum risco ali de uma grande queda, uma queda em elevador. Mas, se ocorrer essa grande queda aí, uma queda em elevador, onde que estaria o suporte?
batendo no suporte 1 e suporte 2 aqui, que seria o MA7 e MA14, tranquilo, sem problemas para mim, sem desespero, sem nada. Aí, se romper MA14, MA21 terceiro suporte, e o último suporte seria aqui, ó, nesse 15.677, essa faixa aí que eu colocaria o último suporte, ok? Não acredito, mas eu tenho que já ter esse planejamento aí, caso aconteça, ok? Tem o fato das grandes empresas, elas não compram 1 bilhão, bilhões, né, em Bitcoin em um momento só, até porque o preço cairia. Então, elas fazem essas compras em lotes de pouco em pouco, né, em lotes de milhões. A gente vê a PayPal está fazendo isso, dentre outras grandes empresas, muitas das quais não estão nem divulgando, vão divulgar após conseguir fazer essa compra, né? Então, a gente vê que mesmo se tivesse uma queda, possivelmente teria uma força aqui para cima da compra de uma grande empresa de Bitcoin, porque as empresas querem proteger o patrimônio, tendo em vista a crise econômica, né, que já está ocorrendo através da inflação monetária que a gente tem em todos os países, mas a crise provavelmente vai ser muito mais forte no ano que vem. A crise em moeda nacional vai ser muito mais forte no ano que vem, que ocorrerá as consequências dessa inflação monetária. Vai passar a ter a inflação dos preços após a inflação monetária. Então a gente vê essas empresas, grandes empresas, correndo para o Bitcoin. Então uma grande queda em elevador não acredito. Acho que o cenário é totalmente diferente. Manter atento aí ao Bitcoin nesse momento que está enfrentando aí, vai enfrentar a alta histórica. Vamos dar uma atenção, né, para a questão do preço, ver qual vai ser a reação do Bitcoin, para qualquer caso a gente conseguir vender ele na alta e comprar na baixa, acumular Bitcoin, que esse que é o foco, né? Acumular o Bitcoin, que é o material escasso, não acumular real, dólar, porque não tem uma fração, não é escasso, né? Não, o governo pode imprimir muito mais e tirar seu poder de compra através de impressão, de expansão de base monetária. Mas se tiver a oportunidade da gente vender quando ele estiver num topinho e comprar quando ele estiver no fundo, aí sim a gente faz isso para acumular bitcoins. Porém, junto dessa oportunidade de acumular bitcoin, tem que colocar o risco de não conseguir voltar ao mercado, né? Não conseguir voltar a comprar num preço abaixo do que foi vendido. Pode ocorrer de vender onde a gente considera topo, dar uma queda, leve queda e subir, disparar, e a gente não conseguir mais comprar o Bitcoin naquele preço que a gente vendeu, ok? Sem contar também as tarifas de operação, a taxa de operação dessas compras e vendas. Então, às vezes, pode parecer lucrativo, mas o risco não faz valer a pena. Às vezes, o melhor é o hold. Para mim, por enquanto aqui, a análise é de hold. Enquanto ele não me surpreender nessa resistência ao topo histórico, é hold. Até porque, se olharmos aqui, ó, bem afastado ainda do 2.4. Não há nenhum grande risco para mim. Por enquanto é isso, e qualquer operação que eu for fazer, eu vou registrar lá no BTC_Ancapchabs no Telegram, para um registro pessoal meu, ok? Um forte abraço a todos aí e até a próxima.